Olá, 11 horas e 46 minutos, o Jornal Anhanguera vai chegando com imagens do desespero de quem precisou enfrentar um temporal. A chuva chegou de repente e inundou um dos córregos de Rio Verde, que acabou transbordando e uma enchente arrastou tudo o que tinha pela frente. Olha, nossa, o carro tá indo embora! 3 carros boiando. A água invadiu o comércio e casas. Moradores tiveram prejuízos. Quando a água veio de uma velocidade tão grande que não deu tempo nem nós tirar nada. Aí perdeu tudo, perdeu o trem tudo. E minha menina mesmo, os trem dela perdeu tudo, não ficou nada. Morreu a idosa que foi esfaqueada dentro de um supermercado em Valparaíso. Daiane Jardim. A senhora tinha 73 anos e foi atacada por um rapaz de 22 enquanto fazia compras no supermercado. A faca usada por ele foi retirada de uma prateleira do setor de utensílios domésticos. O caso já está na Delegacia de Homicídios de Valparaíso e nós vamos conversar com a delegada sobre as investigações. E em Itumbiara, um homem foi preso depois de tentar atear fogo na companheira. Bruno Dourado. Pois é, Rosana, essa mulher foi levada para a UPA de Pontalina, aqui no subestado, e devido à gravidade dos ferimentos, ela foi levada para o Hugo, em Goiânia, onde permanece internada. Daqui a pouco as informações, inclusive uma entrevista com o delegado que está à frente desse caso. A gente traz as informações daqui a pouco aqui no J1. Tá certo. E no sudeste do estado, 4 pessoas foram presas suspeitos de roubar R$1 milhão em cheques. Aline Braga. Pois é, Rosane, essa prisão aconteceu aqui em Catalão, mas o roubo foi na cidade de Ipameri. Um dos bandidos entrou sem ser percebido no escritório de uma loja de material de construção e levou mais de R$1 milhão em talão de cheques. Para frear os casos de Covid-19, a Vigilância Sanitária de Jaraguá está multando quem anda sem máscara. Bruno Mendes. De ontem para hoje, 5 pessoas foram flagradas sem máscaras e acabaram recebendo multas. A Vigilância Sanitária promete endurecer a fiscalização por lá. E você vai saber como é que está a vacinação, saber qual grupo está sendo vacinado na sua região. Tássia Fernandes. Exatamente, os municípios estão seguindo aí as listas de prioridades, definidas pelo governo do estado. Aqui em Jataí, por exemplo, o pessoal está se reunindo para organizar a segunda etapa de imunização das pessoas que foram vacinadas no início da campanha. Obrigada, Tassi. Hoje é sexta-feira, gente. Nós vamos te mostrar o que rola no fim de semana no nosso programão. Você beijou um carinho na pista e ainda sorriu. Tentei virar a cara. Então chama todo mundo, junta aqui comigo bem aconchegadinho, que eu tô chegando com o Jornal Anhanguera. Muito boa tarde para você, acerta seu relógio aí, ó, 11h50 agora. Morreu a idosa que levou uma facada enquanto fazia compras em um supermercado em Valparaíso. A Daiane Jardim está acompanhando esse caso. Uma história triste, né, Daiane? Difícil da gente contar também. E Rosane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Não tem como falar desse caso sem se indignar, sem sentir uma tristeza profunda com a morte dessa idosa, de 73 anos, que estava no supermercado ontem com o marido de manhã, por volta de 9h30 da manhã, fazendo compras, quando do nada, de repente, foi atacada por um rapaz de 22 que chegou atrás dela, deu uma facada nas costas dela, ela caiu, sangrou, teve um ferimento nas costas, foi levada para o hospital regional em Santa Maria, mas não resistiu. Nós conversamos com uma filha dessa idosa, ela estava muito abalada, claro, não conseguiu gravar a entrevista com a gente, mas ela disse que a mãe dela e o pai tinham ido num supermercado para fazer compras, compraram os itens, não acharam todos os itens que precisavam, foram a esse outro atacadista para buscar lá o que faltava. Estavam fazendo compra quando, de repente, a mulher foi atacada, ela caiu, ela estava com o marido, caiu do lado do marido dela, que tinha 79 anos, ele está em choque, nem conseguiu prestar depoimento direito, porque estava em choque, Esse caso já até foi conduzido para a delegacia. Nós preparamos um materialzinho para mostrar
Melhor, nós já abordamos isso ontem nos nossos telejornais, um caso que já provocou muita comoção pela forma como aconteceu. Nós preparamos um materialzinho, Rosane, para lembrar o pessoal como é que foi a triste morte dessa senhora, esse caso triste que aconteceu ontem aqui em Valparaíso. Vamos ver. Maria das Mercês da Silva, de 73 anos, estava ao lado do marido, de 79 anos, perto do setor de frios do supermercado, fazendo compras. As câmeras de segurança flagraram quando um homem se aproximou e deu uma facada nas costas dela. O marido atirou algo porque achou que o homem tinha dado um soco na esposa. Segundos depois, ela caiu. A idosa chegou a ser encaminhada para o Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal, mas acabou morrendo. O criminoso é Jonas Santana de Oliveira, de 22 anos. Ele entrou no atacadista depois de tentar assaltar uma mulher do lado de fora do supermercado. Ao entrar na loja, retirou uma faca da prateleira do setor de utensílios domésticos e saiu andando com a faca na mão e, sem mais nem menos, deu um golpe de facada na idosa. O criminoso foi preso e já tem passagem por roubo. Maria das Mercês era natural de Minas Gerais, mas morava em Valparaíso há mais de 30 anos. Era casada há mais de 50 anos e deixa 4 filhos e um neto. Pois é, como eu disse, esse caso já está aqui na Delegacia de Homicídio e Investigação de Homicídios de Valparaíso. Eu estou aqui com a delegada que está responsável pelo caso, a Caroline Matos. Nós vamos conversar um pouquinho com ela, delegada. Esse caso trouxe muita comoção pela forma como aconteceu, inesperada, né, desse rapaz de 22 ter matado essa idosa de 73. A polícia já sabe por que ele fez isso, por que ele chegou e atacou ela de repente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aparentemente, nesse primeiro momento, a gente não tem nenhum indício de que exista uma motivação atrás desse fato, né? Teria sido uma questão aleatória. Okay. O rapaz foi conduzido depois por IML, né, para fazer exames toxicológicos. Aparentemente, de acordo com a polícia, ele não estava sob efeito de álcool nem drogas. O laudo constatou alguma coisa relacionada a isso, delegada? Isso. O laudo do IML, ele veio sem informações nesse sentido, né? Então, aparentemente, o Jonas ele não estaria sob o efeito de álcool nem de drogas. Antes de acertar essa senhora com essa faca, né, e matá-la, ele tentou assaltar uma mulher do lado de fora do supermercado, né? Tentou arrancar o telefone dela, tentou tirar a bolsa dela, não conseguiu, inclusive deu um golpe nela, né? Deu uma paulada no rosto dela. E depois disso teria ido para o supermercado para fugir da guarda que teria sido acionada. Alguma relação pode ter com relação a ele não ter conseguido assaltar essa mulher, com ele ter atacado essa senhora lá dentro, um surto psicológico, algo parecido, delegada? A gente acredita que há essa possibilidade, mas fica difícil de evidenciar, né, sem um laudo técnico. E quais os próximos preciso. passos agora? Agora nós vamos proceder ao indiciamento, né, formal do Jonas. Vamos tentar averiguar, exaurir, né, as investigações no sentido dessa falta de motivação, né? Ouvir testemunhas que ficaram ausentes, né, que restaram ausentes aí na lavratura do APF e aguardar os laudos de local e cadavérico. Ok, então obrigada, viu, delegada, por nada, pelas informações. Tá, então a delegada esclarecendo que eles vão tentar encontrar a motivação, as investigações continuam e o enterro da dona Maria das Mercês está agendado para ser feito agora à tarde aqui em Valparaíso. Rosane. Obrigada, Daiane. Vamos falar de chuva, de muita chuva. Gente, noite de temporal em Rio Verde. A chuva causou estragos, alagou ruas, inundou casas. Vamos para lá conversar ao vivo com a Rúbia Oliveira? Rúbia, conta pra gente como é que tá a situação por aí agora. Oi, Rosane, boa tarde para você e para todos. Pois é, foi uma chuva intensa de ontem à noite que deixou muitos estragos aqui pela cidade. Eu estou num dos pontos de alagamento de ontem à noite, né? Aqui eu estou na Avenida Paulo Roberto Cunha, conhecida também como Córrego do Sapo. O córrego aqui transbordou, inundou tudo isso aqui. Ali atrás de mim tem equipe do bombeiro e também um caminhão fazendo uma drenagem numa das casas que foram bastante atingidas pela água, né? A água entrou e inundou a casa inteira. A entrada da casa é do outro lado, na outra rua. Aqui ficam os fundos da casa e juntou muita água. Desde cedo, aquele caminhão ali está fazendo a sucção, a drenagem da água que ficou parada ali no fundo da casa, invadiu
todas as casas desse lote ali e cerca de 15 pessoas que vivem nesse local precisaram ser deslocadas para outros locais, né, para vizinhos, familiares, porque não tinha condição de ficar dentro da casa. A gente tem imagens também da chuva de ontem à noite. Muitas pessoas fizeram imagens dessa chuva de ontem à noite que alagou ruas, casas, bares. Teve bar que ficou completamente alagado, carro rodando, boiando nas ruas aqui de Rio Verde. Uma chuva intensa de cerca de 105 milímetros em menos de 2 horas. Essa chuva começou por volta das 6h30 da tarde, 6h40 por aí da noite, e foi até 8h30 da noite. Foi muita água mesmo. E hoje restaram os serviços, né, que a Prefeitura está fazendo e também o Corpo de Bombeiros. Eu estou com o Major William, ele que é subcomandante dos Bombeiros de Rio Verde, e vai falar para a gente como é que está sendo feito o trabalho hoje, comandante. Boa tarde. Boa tarde. O serviço nosso de hoje ele continua em relação das ocorrências e demandas que aconteceram ontem no período à noite, né? Casas como esse aqui, que nós estamos nesse ponto aqui, que ficou alagado. E hoje permanece o trabalho de drenagem, de inspeção nas casas, de orientação das pessoas, de verificação das condições de segurança estrutural, para ver se não tem nenhum risco de colapso, de desabamento, bem como auxílio para essas pessoas que precisam ser deslocadas. Foram mais de 20 ocorrências que vocês receberam ontem à noite, chamados, né, pedidos de ajuda. Isso, nós tivemos mais de 20 chamadas, dentre alagamentos, quedas de árvore, deslizamento de terra, acidente de trânsito no período ainda da chuva, e ocorrências envolvendo salvamento de pessoas que a princípio entrou para a gente que tinham pessoas nos veículos rodando, né? Mas quando o bombeiro chegou no local, verificou que era só os veículos. Não teve vítima. E devido ao nível da água subindo, os veículos levantaram e rodaram na avenida. E como é que vai ficar o trabalho hoje? Aqui nessa casa vocês já estão drenando, tem outros locais também que foram interditados por conta de deslizamento. Como é que vai ficar? Isso, essa casa aqui termina-se a drenagem para verificar as condições de segurança. Teve outras residências que foram interditadas temporariamente, até que a equipe de engenharia da prefeitura passe no local e emita um laudo sobre as condições de segurança estrutural da residência. Tá certo, então. Olha, Rosane, daqui a pouco eu volto com mais informações. Tem a reportagem completa também sobre esse temporal de ontem à noite aqui em Rio Verde, que deixou muita gente assustada, muita gente com medo. E graças a Deus que não teve feridos, né? Prejuízos materiais aí para as pessoas que perderam tudo por conta dessa enxurrada da água toda aí. Ainda bem. Ainda bem, Rubem, mas assusta a gente bastante ficar olhando você aí no fundo desse caminhão jogando toda essa água aí para fora, que você que chegou agora, a Rúbia disse que toda essa água que está saindo daquele caminhão lá está fazendo a sucção da água que está parada dentro dessa casa, gente. É muita água. Da hora que a Rúbia entrou, esse caminhão está jogando água. Rúbia, toda essa água está dentro dessa casa mesmo? Confirma para mim. Sim, Rosane. Toda essa água aqui foi parar porque o córrego transbordou. Aqui onde eu estou virou um rio, virou um córrego imenso. E a água entrou para as casas. O lote é rebaixado, então a água invadiu lá para dentro da casa, né? Então tem muita água. E hoje essa água permaneceu ali, mais de 1 metro de água. O pessoal dessa casa aí, cerca de 15 pessoas tiveram que ir para outros locais, né? Não tiveram como dormir aqui, perderam documentos, móveis. Daqui a pouco na reportagem a gente vai mostrar também sobre isso. Meu Deus, que medo. Daqui a pouco, então, a gente conta a reportagem completa e a gente fala mais sobre essa chuva. Obrigada, Rúbia. E olha, gente, na região sudoeste do estado, nem as câmeras de segurança estão servindo para intimidar os bandidos. 2 furtos, um em Jataí, outro em Caiapônia, foram registrados pelas câmeras. Em Jataí, o furto foi num supermercado. As imagens da câmera de segurança mostram quando uma mulher pega vários produtos da seção de cosméticos e coloca dentro da bolsa. Ela pega desodorantes, alicate de unha e até tinta para cabelo. A Polícia Civil está investigando este caso, mas a mulher ainda não foi identificada. Em Caiapônia, o furto foi na rua. Uma pessoa estava vendo e filmou essa situação. O homem percebe que o carro está destrancado e leva uma bolsa com carteira e documentos pessoais. Neste caso, a polícia conseguiu identificar e prender o suspeito. Com ele foram encontrados os objetos furtados. O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Caiapônia e deve responder pelo crime de furto.
Já na região sudeste, 4 pessoas foram presas suspeitas de participar de um roubo milionário. Foi lá em Catalão. De acordo com a PM, eles levaram mais de R$1 milhão em folhas de cheque de uma loja de materiais de construção. E quem traz os detalhes para a gente é a Aline Braga. Aline, que é isso? Muito dinheiro. Como é que foi que a polícia prendeu? Chegou a toda essa história? Boa tarde. É muito dinheiro mesmo, né, Rosane? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. As prisões dos suspeitos aconteceram aqui em Catalão ontem no fim da tarde, mas o roubo, Rosane, aconteceu no início da semana na cidade vizinha aqui de Ipameri. O que a polícia contou para a gente é que uma pessoa, um desses bandidos, entrou no escritório de uma loja de material de construção lá em Ipameri e conseguiu levar alguns envelopes. E dentro destes envelopes estava a quantia de mais de R$1 milhão em folhas de cheques e também cerca de R$30 mil em dinheiro. Aí essa quadrilha fugiu lá de Ipameri e a polícia começou a monitorar. E ontem, no fim da tarde, conseguiu prender um suspeito aqui em Catalão. Com ele, encontrou parte do dinheiro e esse suspeito acabou contando aonde que estavam os outros 3 comparsas dele. A polícia conseguiu resgatar parte do que foi roubado lá, mas os talões de cheque, as folhas de cheque, os bandidos tinham depositado em várias contas em diferentes agências bancárias. Essas folhas já foram sustadas e a polícia agora vai tentar descobrir de quem eram essas contas e de que forma esses bandidos conseguiram identificar tanto dinheiro lá nessa loja de material de construção. As investigações estão por conta da Polícia Civil aqui de Catalão e os 4 suspeitos já estão na cadeia aqui da cidade e devem responder por roubo, viu, Rosane? Obrigada, Aline, pelas informações. Vamos então agora para a região leste do estado, porque sabe o que eles estão roubando lá, furtando lá? Você não vai acreditar. Energia! Tem base um trem desse? 4 pessoas foram presas, outra detida por furto de energia em Cidade Ocidental. As 2 pessoas são ligadas a uma empresa clandestina que oferecia pacotes de TV a cabo. E para funcionar o sinal, eles furtavam energia da Enel. As investigações começaram há mais de um mês, depois de denúncias anônimas e uma requisição do Ministério Público. Uma pessoa foi presa em flagrante por furto qualificado de energia. Estão suspeitos de fazerem parte de uma empresa clandestina que oferecia pacotes de TV a cabo para os moradores de Cidade Ocidental. Tinha uma central onde iam os sinais, né? E aí ali eles faziam o tratamento desse sinal. E aí, então, dali saía para uma distribuição na cidade. A central funcionava numa sala alugada no município. Do local, o sinal era recebido, tratado e transmitido para os usuários. Uma espécie de gato, só que mais sofisticado. Segundo as investigações, a empresa operava aqui em Cidade Ocidental há mais de 20 anos. Eles cobravam dos usuários R$ 35 por pacotes e ofereciam 26 canais. Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações vão continuar. Nós conseguimos aí verificar uma lista já com mais de 300 nomes de pessoas que recebiam esse sinal. E a gente vai precisar investigar mais para saber se tem outras empresas, né, clandestinas, ou se realmente é ele mesmo que transmite para a cidade toda. Um homem foi preso por tentativa de feminicídio em Pontalina, no sul do estado. Ele ateou fogo na companheira. O Bruno Dourado traz os detalhes desse crime. Esse homem já está preso, Bruno? Como é que está? Oi, Rosane, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no Jornal Anhanguera, primeira edição dessa sexta-feira. Foi preso sim, viu, Rosane? Esse homem tem 37 anos, ele é suspeito de tentar matar a própria companheira de 43 anos queimada. Ele teria ateado fogo nessa mulher e depois fugido do local. A mulher foi socorrida e levada para a UPA de Pontalina, aqui no sul do estado, e depois, devido à gravidade dos ferimentos, ela foi levada para o hospital em Goiânia. Nós falamos com o delegado Pedro, da Polícia Civil, que está à frente desse caso. Inclusive, ele deu detalhes de como foi a prisão desse homem. Vamos ver o que ele disse. A princípio, a discussão teria sido motivada por ciúmes e o agressor utilizou o álcool para queimar sua companheira. Tendo em vista esse contexto,
foi representada pela prisão, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida pela Polícia Civil na última quinta-feira. Bom, esse homem está preso no presídio de Pontalina. Sobre a mulher, o hospital informou que ela permanece internada na UTI do Hugo em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos. A gente segue acompanhando esse caso. Rosane, volto com você. Meu Deus, que maldade. Obrigada, Bruno, pelas informações. E olha, uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 7 pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que levava para Brasília drogas de Goiás e Mato Grosso do Sul. O Danilo Moreira está ao vivo em Lusiânia e tem os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Danilo. Oi, Rosane, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Pois é, a polícia cumpriu 16 mandados de busca e apreensão. 7 pessoas foram presas aqui em Goiás e também no Distrito Federal. Segundo a polícia, esse grupo é suspeito de comandar o tráfico de drogas aqui na região centro-oeste do país. 2 pessoas ainda estão foragidas. Esse grupo aí, quem comandava esse grupo era um homem de 30 anos que foi preso ano passado pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo as investigações, ele trazia maconha da cidade de Ponta Porã, que fica no interior do Mato Grosso do Sul, e distribuía essa droga aqui na região. Esse suspeito contava com a ajuda, olha só, de parentes. Segundo a polícia, o esquema funcionava com o chefe acionando a família, o irmão, a companheira e a mãe dele. Outros 6 integrantes da organização criminosa ajudavam no transporte e na distribuição para traficantes do Distrito Federal. Essa maconha era transformada em haxixe, uma versão mais forte aí da droga, e também essa droga é vendida aí num valor mais alto. Essa droga logo depois era distribuída aí para cidades satélites do Distrito Federal e também para cidades aqui de Goiás, principalmente aqui na região do entorno do Distrito Federal. Viu, Rosane? Volto com você no estúdio. Só que a casa caiu para essa família, né? Obrigada, Danilo, pelas informações. Depois de uma denúncia de um garimpo ilegal em Uruaçu, a polícia prendeu 4 garimpeiros em flagrante. A suspeita é que o grupo extraía ouro de forma ilegal há pelo menos uma década. A denúncia era de garimpo ilegal no Rio Maranhão, em Uruaçu, mas os 4 garimpeiros estavam trabalhando um pouco mais à frente na região de Niquelândia, explorando em subsolo que é patrimônio da União. Só ontem eles extraíram cerca de 5 gramas de ouro. O que chama a atenção do Grupo Tático Ambiental é a quantidade de equipamentos modernos usados no garimpo ilegal. 4 detectores de metais próprios para a extração, sendo um deles com alta sensibilidade, capaz de detectar o metal no subsolo. A polícia contou que o esquema de garimpo ilegal na região de Uruaçu era organizado. Os homens não tinham nenhuma licença para esse tipo de atividade, que estaria acontecendo há pelo menos uma década. 2 garimpeiros vieram do Maranhão e já estavam trabalhando há 5 anos. Eles foram presos em flagrante e agora podem responder por extração ilegal de minério sem licença e crime contra a União. Todo o material apreendido, equipamentos e ouro foram levados para a Polícia Federal. Agora a polícia vai investigar o comércio interestadual de ouro e outros minerais na região. E a Polícia Civil prendeu um homem por receptação. A prisão aconteceu em uma borracharia às margens da BR-153, em Itumbiara. Ao ser abordado, o homem ficou muito nervoso e passou informações erradas para a polícia. Com ele foram encontrados 2 tratores roubados, defensivos agrícolas e uma moto. Os produtos foram roubados durante um assalto que aconteceu na zona rural de Uberaba, em Minas Gerais. Os funcionários da fazenda foram amarrados durante a madrugada. Eles só conseguiram se soltar e pedir ajuda ao amanhecer. O homem preso com a carga disse para a polícia que não sabia que estava levando produtos roubados e que apenas foi contratado para fazer o transporte da carga. Ele foi detido e levado para o presídio de Itumbiara. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Olha, equipes de vigilância sanitária de Jaraguá começaram a multar pessoas que estão circulando pelas ruas sem a máscara, viu? Bruno Mendes está ao vivo com a gente. Conta tudo, Bruno. Já foram aplicadas quantas multas por lá? Você já tem essa informação? Boa tarde. Temos sim, Rosane. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Uma ótima sexta-feira. De ontem para hoje, 5 pessoas foram multadas na cidade de Jaraguá porque foram flagradas sem a máscara de proteção.
As equipes da Vigilância Sanitária disseram que 4 dessas pessoas estavam em uma oficina mecânica na cidade e a 5ª pessoa estava numa feira. A fiscalização disse que está endurecendo todas as rotinas, as visitas às ruas da cidade e cobrando o uso da máscara. Essas 5 pessoas foram multadas no valor de R$ 150. A fiscalização também disse que vai endurecer o combate às festas clandestinas e que a PM também está ajudando no trabalho. A pessoa em Jaraguá, segundo o novo decreto que foi publicado essa semana, que for flagrada fazendo festinha clandestina dentro de casa, vai ter que pagar uma multa salgada no valor de R$ 3.000. A Vigilância Sanitária disse que ainda tem muita gente em Jaraguá descumprindo o decreto em relação ao uso da máscara. Disse que também está fiscalizando o comércio da cidade, como a gente já noticiou aqui no J1 essa semana, o comércio de Jaraguá está seguindo um roteiro de horários bem diferentes, mais restritivo. O comércio funciona só até às 6 horas da tarde, depois disso não pode mais vender bebida alcoólica na cidade, supermercados, padarias vão só até 8 da noite e nos finais de semana o comércio funciona só até o meio-dia de sábado. No domingo todo fica fechado. São regras que vieram junto com o decreto municipal numa tentativa de frear a doença na cidade e os números por lá seguem preocupantes, viu, Rosane? Eu conferi o último boletim divulgado ontem lá da cidade e só nesse mês de fevereiro, ou seja, estamos no dia 5 de fevereiro, já são 170 novos casos contabilizados na cidade. Isso já é mais da metade do que foi registrado em janeiro. Em janeiro a gente noticiou, teve o 3 vezes maior número de casos do que o mês de dezembro. Uma escalada de casos da Covid por lá preocupante. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que os leitos de UTI e os leitos de enfermaria do Hospital Estadual de Jaraguá estão completamente lotados. Divulgou essa informação fazendo um pedido para as pessoas respeitarem as regras e usarem máscara. Fazer o mínimo, Rosane. Pois é, a gente tem mostrado desde o início da semana essa situação em Jaraguá, esse surto de Covid na cidade gerou aí essa situação. Então, gente, vamos evitar, né? Evitar esse transtorno, você está se protegendo a sua família quando você usa máscara, quando você evita aglomeração. Vamos esperar tudo isso passar, logo passa. Obrigada, viu, Bruno, pelas informações. Agora vamos falar de vacinação em todo o estado? A gente começa com uma notícia muito esperada. O governo de Goiás definiu uma data para começar a vacinar idosos acima de 90 anos e também os acamados. Vamos saber os detalhes com a Aline Braga? Conta aí pra gente, Aline. Pois é, Rosane, uma notícia positiva, né, para quem tem mais de 90 anos e também os acamados, como você disse. E a data para começar a vacinar esse pessoal é dia 15 de fevereiro, quando deve chegar uma nova remessa das vacinas, umas novas remessas de dose. A Secretaria Estadual de Saúde espera que essa nova remessa chegue no mais tardar na semana que vem, para aí sim começar a imunização dos idosos. A Secretaria Estadual de Saúde também faz um alerta. Os municípios que já vacinaram os grupos prioritários, como por exemplo os trabalhadores na área de saúde e que ainda têm doses no estoque, esse pessoal, esses municípios podem começar a fazer imediatamente a imunização desses idosos. E a orientação para esse público é que eles não esqueçam de levar o RG, o número do CPF e também um comprovante. Nessa vacinação, essa vacinação é somente para idosos acima de 80 anos que foram cadastrados ali no site da Prefeitura. Até agora, desses 5.273 vacinados, mais de 1.500 deles, são idosos acima de 80 anos, que foram vacinados tanto em casa quanto nessa ação aí drive-thru. Temos aí 247 idosos de instituições, lares para idosos, né, que também já foram vacinados. 3.391 profissionais da área da saúde que trabalham na linha de frente da Covid-19 também já receberam as doses do imunizante e 67 pessoas que têm deficiências e estão em casas terapêuticas também já foram vacinadas. Essa vacinação drive-thru para idosos acima de 80 anos, como eu disse, acontece hoje até às 5 horas da tarde lá na Feira Coberta.
A previsão é de que na próxima semana mais vacinas cheguem aqui na cidade de Rio Verde, só que ainda não há uma data prevista para a chegada dessas vacinas e nem o quantitativo de vacinas que vem para cá. Só que essa campanha de vacinação vai continuar e a ideia é ir vacinando outras pessoas aí, tanto do grupo prioritário até chegar a toda a comunidade. Agora a gente vai saber como que está essa vacinação lá em Itumbiara, com o repórter Bruno Dourado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Itumbiara, aqui no sul do estado, recebeu 3.400 doses da vacina contra a Covid-19. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os dados de quantas pessoas foram vacinadas ainda está sendo contabilizado. Mais de 2.500 profissionais da saúde já foram vacinados aqui em Itumbiara. 714 idosos acima de 80 anos, incluindo de abrigos e asilos, foram vacinados. No site da Prefeitura de Itumbiara, está sendo feito um cadastro para pessoas acima de 80 anos para poder serem vacinadas. As vacinas dependem também, essa vacinação depende também das doses que estão para chegar aqui no município. Rosane, volto com você. Obrigada, Bruno. Graças a Deus, né? Aos poucos a gente vai mostrando que o pessoal está se imunizando. Logo, logo a gente se livra dessa Covid, se Deus quiser. Deixa eu mandar um cheiro para Maria Eduarda, lá de Lusiânia. Ela assiste o jornal todos os dias. Tá lá. O pôr do sol em Goiatuba. A foto foi enviada pela Maria Gonçalves. Que foto linda. Olha, Maria Valentina, que coisa linda. Completou um aninho ontem. Foto enviada pela mamãe Yane. Parabéns, gatinha. E o Max mandou esse registro do pôr do sol em Juscelândia. Nossa, mas que lindo, parece uma pintura, né? E olha aí o Lucenzo de Quirinópolis ligadinho no nosso programa também. Ficou escuro, mas dá para ver o rostinho dele ali no fundo. Hora de acompanhar também a participação dos nossos telespectadores. Gente, manda aqui, anota o número, tira a foto aqui da tela, ó, 62-98545-5555. Por esse número você fala oi pra mim, você manda sua foto, seu vídeo, compartilha alguma coisa curiosa que tá acontecendo aí na sua cidade. Manda o vídeo da sua criança chamando o intervalo, tá bom? Deixa eu mandar um beijo bem especial para Iraídia. Mora lá em Anápolis. A Tuniélia, a filha dela, me contou que hoje é o aniversário dela. Parabéns! Que seu dia seja lindo, viu? Felicidades! Ó, mandar um cheiro também para o Gabriel, que está mandando um abraço para os avós Nicanor, do bairro Polo Centro, em Anápolis. Está lá. Um abraço também para Roseni Pereira Rodrigues de Araújo, de Niquelândia, que está mandando um abraço também para Karen e Kaique, seus filhos em Anápolis, e para suas tias Aparecida e sua irmã Simone em Umas. Deseja muitas felicidades. Amanhã aniversário da sobrinha dela, Thaís, de Umas. Parabéns, então, já antecipado aqui da equipe do Jornal Anhanguera. Mandar um cheiro também, ó, para o pessoal que está me assistindo lá em Anápolis. Quem é? Está aqui, Marta, Isadora e os pais Moacir e Carmelita. Tá todo mundo, a família todinha reunida assistindo a gente. Ô, coisa boa! Manda foto pra gente ver vocês aí reunidos e mostrar aqui no Eu no J1, tá bom? 12h20, a gente vai para o rápido intervalo. A seguir, Anápolis começa a cadastrar idosos com mais de 80 anos. Bruno Mendes. Para se vacinar, os idosos precisam antes fazer um cadastro no site da Prefeitura. Já já eu explico direitinho como vai funcionar. Eleitores que não votaram por causa da pandemia não vão ser punidos. Os detalhes depois do intervalo. E quem chama agora o comercial pra gente é a Ana Vitória, lá de Rio Verde. Para o Jornal Anhanguera, volta já.